Vamos lá então. Bom dia, bom sábado, ou boa noite, ou boa tarde, eu não sei em que momento você vai estar assistindo, mas vamos dar a sequência ao estudo do santuário. Não está tão longe de acabar mais não, tá? Já já, já já, talvez até o meio do ano, o estudo finalmente vai finalizar. Mas hoje nós vamos dar sequência, entendendo o seguinte, eu preciso explicar isso aqui. Durante muitos sábados, muitos estudos, nós estivemos falando somente sobre as estruturas do santuário. Olha quantas aulas foram necessárias para que nós entendêssemos profundamente a estrutura do santuário. Mas agora, nós vamos, já que as estruturas terminaram, os estudos sobre as estruturas terminaram, agora nós vamos avançar no entendimento das ofertas, nós vamos os tipos de ofertas, oferta pelo pecado, oferta pela saúde, oferta pela lepra, ofertas para consagração, todos os tipos de ofertas, e mais à frente, obviamente, então nós vamos dar sequência em todo o ritual do santuário até chegarmos, talvez, no evento mais importante que acontecia no santuário, que era o dia do julgamento, o dia do Yom Kippur. E isso tem tudo a ver com o momento da história que nós estamos vivendo agora. Então, sem mais delongas, vamos avançar para dentro daquilo que nós preparamos, a aula que nós preparamos para o dia de hoje. E não dá para começar em pensar, por exemplo, vamos dizer assim, em toda a parte do ritual do santuário, que é o que de fato importa. Porque se você olhar para a estrutura do santuário, apesar de que todos os seus móveis, como nós estudamos, até as cores, elas falam de Cristo, é o ritual, o santuário foi feito com o único propósito: resolver o problema do pecado. Essa é a questão importante. Então, nós precisamos ter isso em mente. O santuário foi pensado por Deus para que no santuário, e através do que aconteceria ali, o problema do pecado fosse resolvido. Porque o pecado separou-nos do nosso Deus, do nosso Pai. Então, se a gente pensa no ritual do santuário, não era possível um ritual acontecer sem a presença de um sacerdote ou, em alguns casos, do sumo sacerdote. Então, a gente hoje vai falar, vamos entender e aprender sobre a unção do sacerdote. Porque o sacerdote, quando ele era ungido, ele recebia todo o poder para ministrar todas as atividades e todos os rituais, coordenar, implementar e realizar, proporcionar toda a situação que acontecia ali, que era o ritual do santuário. Então, tudo começa com a unção do sacerdote. É muito importante nós entendermos que isso também tem a ver conosco, muito conosco, né? Porque nós hoje somos considerados os sacerdotes modernos, os sacerdotes de Deus nesses dias que nós estamos vivendo aqui, nessa terra. Então, sem mais delongas, como eu disse, vamos entender o ritual do santuário. E como que era, desculpa, a unção do sacerdote? Como que era descrita essa unção do sacerdote? Era assim: Moisés pegou uma tigela feita de ouro, que estava cheio de óleo, esse óleo da unção que Deus havia determinado, toda a composição desse óleo, ele foi determinado por Deus. Como esse óleo tinha que ser, o que tinha que estar lá, as especiarias, os ungüentos, que tinham que estar misturado com óleo, e ele vem e derrama esse óleo cheio de perfume sobre a cabeça de Arão. Você pode imaginar essa cena? Esse óleo perfumado descendo pela barba de Arão, correndo até a bainha da sua roupa, acabando por pingar lá no chão. Se você lê esses detalhes que eu estou colocando aqui eu estou falando bem resumido, mas isso você pode ler em Levítico 8:12, Êxodo 28:41, Êxodo 29:7, 29, 30, o Êxodo 30:25, 31, né, 25, 30, 25 e 31, 31:11, ou seja, capítulo 31, verso 11, 40, verso 12 e 13, Levítico 21:10,
você vai ver tudo isso que eu estou dizendo aqui. Se você quiser aprofundar mais, você vai ler isso nesses textos da Bíblia. Agora que ele estava ungido, o sacerdote era agora o rei de Israel. Por isso que quando Israel pede um rei a Samuel, Deus fala: Samuel, eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Entendem por quê? Porque naquele momento em que o sacerdote e Samuel era e também profeta e também rei, ele era um rei não no sentido como as nações tinham um rei, mas era um rei representando o rei maior que era Deus. Então esta cerimônia sagrada, ela apontava, ela era uma cerimônia profética, porque ela apontaria, ou apontava, para a inauguração da obra do nosso Senhor Jesus como sumo sacerdote real no santuário celestial. Se você lê, você consegue perceber isso no Salmo 133, 1 a 3. Existem duas palavras para aplicação de unguento. A palavra hebraica suk, ela descreve a aplicação de como se fosse um cosmético, sabe? Um cosmético simples, um unguento simples, como se fosse um perfume. A segunda palavra, a primeira é suk. A segunda palavra é mashak, em hebraico. Essa palavra mashak, ela é usada quase que exclusivamente como um significado espiritual e nunca, jamais, never, usada no sentido do suk, que era apenas um unguento. Esse termo, machak, esse termo deu origem ao termo Messias, que agora aponta especificamente para Jesus como ungido do Senhor. Então, vamos pensar um pouco nessa unção do nosso Senhor Jesus. Nós vamos fazer esse paralelo entre o que acontecia, ou aconteceu lá no santuário do deserto, e o que aconteceu depois, quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Então, depois que Jesus subiu ao céu, ele tomou o assento no trono eterno. Ele carregava consigo, nesse momento, três ofícios. Três. Primeiro ofício, profeta. Segundo, rei. E terceiro, sacerdote. Paulo, por exemplo, ele vai enfatizar uma coisa muito importante. Ele vai enfatizar a unção sacerdotal de Jesus como rei. Na verdade, ele aplica as palavras do salmista, né, tocando o rei, em Salmo 45:1, especificamente a Cristo. Então, Paulo descreve a encarnação, a ressurreição, ele descreve a exaltação e recepção gloriosa do nosso Senhor pelo Pai e as hostes angelicais em sua ascensão. Você pode ler isso em Hebreus 1, 5 a 7. E em seguida, Paulo observa a instalação do Salvador como rei no trono de Deus, seguida pela afirmação do Pai: amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Você vai ler isso em Hebreus 1, 8 e 9, nessa correlação com o Salmo 45, verso 7. Só para vocês entenderem. Porém, voltamos agora à corte, lá no tabernáculo, como lá no Sinai. A confirmação desse evento, né? Por exemplo, aliás, antes de nós voltarmos lá no santuário do deserto, a questão é a seguinte: isso que Paulo, eu não posso deixar de falar isso aqui, isso que Paulo descreve em Hebreus 1, 8 e 9, em conformidade com o Salmo 45, verso 7, qual foi a confirmação de que, de fato, isto aconteceu lá no céu? Como é que a gente sabe? A gente não estava lá, a gente não viu. Claro, João lá no Apocalipse descreve essa cena, mas a confirmação foi o derramamento do seu espírito em plenitude pentecostal sobre
os filhos e filhas que estavam esperando na terra. Quem descreve isso, ou quem fala isso, é o Espírito de Profecia, a pena inspirada, falando isso em Atos dos Apóstolos, página 39. Então, agora sim, nós podemos voltar para o santuário lá no Sinai. Então, olha só, que evento no santuário do deserto demonstrou que esse evento futuro ele deveria acontecer? Foi a unção dos filhos de Arão. Presta atenção nisso. A unção dos filhos de Arão. Imediatamente após a unção do seu pai, como sumo sacerdote nos pés do Sinai. E a pergunta é, também, como que esse evento ocorreu? Os filhos de Arão, que como pai haviam sido banhados primeiramente com água, eles foram vestidos com suas 4 vestes sacerdotais de linho fino. Agora entende por que a gente precisava fazer tudo que a gente fez. Porque quando eu estou falando das vestes deles, vocês estão lembrando dos calções, você está lembrando do cinto, você está lembrando da túnica de linho, vocês estão lembrando da mitra, vocês estão lembrando de tudo. Então, isso está registrado em Levíticos 8:13, 8:13-30, Êxodo 28, 40, 44, Êxodo 29, 8, 9 e Êxodo 40, 12 a 16. E depois disso, Moisés os consagra derramando óleo sobre suas cabeças. Lembra? Olha a presença do óleo, que é um símbolo do Espírito Santo. Esta cerimônia de unção dos filhos de Arão, que era, nesse caso, os filhos do rei, porque agora ele era rei, sacerdote e sumo sacerdote ungido. Esta cerimônia da unção dos filhos de Arão, ela aponta para quê? Para o principal propósito de Deus para os filhos do Rei Celestial, que são quem? A igreja na terra. Eu creio que hoje, mais do que nunca, nós devemos perguntar cada dia ao nosso coração: eu recebi esta unção? Eu estou me percebendo separado ou separando-me? Essa unção me separou como um dos reis e sacerdotes de Deus? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Nós recebemos essa unção? Você sente que recebeu essa unção? Bem, o cristão, ele não tem dúvidas. O cristão, ele tem certezas. Então, nós que aceitamos a Cristo, não temos que ter nenhuma dúvida de que nós sim, nós recebemos sim esta unção. Se nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e o aceitamos, nós não podemos ter dúvida que nós somos separados por Deus como reis e sacerdotes dele aqui nessa terra. Que Deus nos dê a graça e ele nos dá para vivermos esta realidade. Agora, nós vamos dar uma olhadinha em algo também especial, que é o seguinte: nós vamos olhar agora algo que é muito importante, que são os ingredientes que fazem parte desse processo. Quais são esses ingredientes? A gente tem que olhar porque eles têm relevância. Que significados ocultos nos detalhes deste sinal transformado por ordem de Deus nessa complexa mistura de que eu vou chamar de temperos doces. Por que doces? Porque são especiarias, né? Especiarias que foram perfeitamente combinadas para entregar um gosto, um cheiro suave. Porque essas especiarias, elas exalavam no ar uma fragrância encantadora. Você vai perceber isso em Êxodo 30, 22 a 33. Porque a palavra usada ali para especiarias, ela quer dizer cheirar docemente. Por isso que eu falei de um tempero doce, porque ela cheirava docemente. Então, somente as especiarias principais
podiam acrescentar suas raras e melhores qualidades ao azeite de oliva. O salmista, ele faz uma apropriada descrição profética desta exaltação da unção do rei sacerdote, como ele mesmo observa. Ele disse: amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, como? Ungindo-te com óleo de alegria. Todas as suas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Quem não se lembra? Aliás, isso me ocorreu aqui agora, né? Quem não se lembra daquela música que a gente cantava? Vestido em linho, Jesus desceu. Vestido em linho, Jesus desceu, trazendo a salvação. De mirra e bálsamo traz do céu, perfeita perfeição. Vindo ao mundo, deixou no céu. Quem não lembra disso? Palácio de Marfim. A música já apontava que Jesus veio ungido com essas especiarias. Então, quando Davi fala dessa unção e sua alusão a este unguento, ele está falando disso, deste unguento perfumado. As vestes de Cristo são perfumadas, por quê? Porque ele teve e tem uma vida justa e os atos bondosos, esses atos, veja, a vida justa e as especiarias, elas representam os atos bondosos que perfumam essas obras como perfumes tirados do jardim do Senhor. Esse perfume, ele vai remeter, e gostaria que vocês guardassem isso, esse perfume são as boas obras. Cristo não só viveu uma vida justa, de obediência à lei, ele teve boas obras. A gente tem quantos milagres ele fez, quanta gente ele ajudou, quantas pessoas ele ergueu do pó, quanta gente ele levantou do nada. Então, esse perfume, ele remete os nossos sentidos para as características fragrantes de Jesus. Com esse perfume, o Senhor, ele quer lançar a gente, sabe, para um outro nível de adoração, para uma outra dimensão da adoração. E aqui tem algo que a gente precisa parar e refletir. Sabe por que que a nossa adoração ainda é débil? Sabe por quê? Gente, isso me tocou tanto quando eu estava estudando isso aqui. A nossa adoração ainda é débil porque os nossos olhos ainda fascinam com os pseudo-encantos deste mundo. É porque os nossos olhos ainda não viram as glórias do rei sacerdote esplendidamente trajado com vestes douradas. Nossos ouvidos ainda não ouviram o grito moribundo dele no jardim. E os nossos corações foram torturados por sua dor. Nós não precisamos ver isto pessoalmente. É isto que eu desejo para mim e desejo para você. Quando nós estudamos com profundidade, como estamos fazendo aqui, o assunto do santuário. Porque o assunto do santuário precisa tirar os nossos olhos desse mundo podre. Que nenhuma beleza, do ponto de vista espiritual, existe. Claro, nós temos belezas naturais, mas nada comparado com aquilo que teremos um dia. Nada comparado com o caráter de Cristo, nada comparado com a sua justiça, nada comparado com sua personalidade, nada comparado com o seu olhar, nada comparado com a sua voz, nada comparado com aquilo pelo qual ele passou. Sabe, o dia que isso ocorrer, aqui e por fim na glória,
O nosso coração desencadeará canções de louvor, hinos rompantes de alegria, e o nosso único desejo será obedecê-lo e servi-lo pelos séculos dos séculos. Às vezes nós cantamos os nossos cultos de uma forma tão até emocional, às vezes, porque às vezes a melodia da música que toca. Tem gente que se emociona porque a melodia toca. Talvez uma palavra toca. O verdadeiro toque de uma música, de um sermão, de uma adoração que a gente faz no templo, deveria ser quando a gente pensa no quanto aquilo representa Cristo. E aí está a minha crítica, muitas vezes, aquilo que é falado e aquilo que é tocado e cantado em nossas igrejas. Eu faço essa crítica, por quê? Porque a gente percebe hoje que uma grande parte, não todo, mas uma boa parte dos louvores são humanistas. Então eu pergunto, como é que eu vou ter um vislumbre, como é que eu vou enxergar a pessoa de Cristo, maravilhosa pessoa de Cristo, se aquilo que eu estou falando não fala dele? Se aquilo que eu estou cantando não canta dele? Quantos hinos nós cantamos em nossos cultos que cantam os atributos de Cristo? Quantos? Pode contar nos dedos. As nossas músicas geralmente são o que ele fez para mim, para mim, para mim, faz para mim, o que o Senhor vai fazer para mim, vai me levar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aonde está o caráter de Cristo aí? Entende por que, que eu tenho indignação? A minha raiva é santa. É indignação, porque eu gostaria de ver Cristo exaltado. Como aquela música bonita que a gente tem. Seja exaltado o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Olha só, tá vendo? Isso é exaltação de Cristo. Ao Deus de Abraão louvai. Ó, isso é exaltação a Deus. O Deus eterno reina no monte. Olha só, isso é exaltação a Deus. Isso é exaltação a Deus. Quantas vezes você está ouvindo isso cantar na igreja hoje? Quantas vezes? Quando isso acontecer, as nossas línguas, elas vão provar o pão e o vinho providos para nós na presença dos nossos inimigos. O nosso olfato será regalado com o mais doce dos perfumes, exalando das vestes do nosso noivo sacerdote. Nós ficaremos extasiados com essa fragrância invisível, intangível, mas íntima, misteriosa, estimulante, mas muito apreciada. Mal conseguiremos expressar nossos sentimentos em palavras. E Deus nem pretende que nós o façamos. Por isso que Ellen White, quando teve a visão de ir para o céu, ela falou, não quero voltar mais. Os meus olhos viram coisas que eu não quero mais voltar. Quando isso acontecer conosco, quando a pessoa de Cristo dominar a nossa vida e nós realmente nos apaixonarmos por aquilo que Ele é, nossos pensamentos pertencerão a outro domínio. Então, cada adorador se regozijará. Sabe aonde? Não talvez numa capela externa, mas numa capela interna da sua mente. Numa percepção única e pessoal daquilo que o seu perfumado Salvador sacerdote significa para ele. Talvez, ou para ela, né? Talvez por isso que Cristo disse que o reino precisa estar dentro de nós. Então agora nós vamos ver o entendimento, vamos entender um pouco sobre o significado dessas especiarias. A mirra representa a fragrância amarga de seu sacrifício que foi feito livremente. E a canela representa o seu zelo. Ele diz: o zelo pela tua causa, pela tua casa, perdão, me consome. Quando essas duas especiarias, a mirra e a canela, junta com o cálamo, o cálamo representa o seu gentil amor,
e a cássia, de sua profunda humildade. Então, nós temos aqui a mirra, a canela, o cálamo e a cássia, cada um combinando uma coisa. Então, a mirra, o sacrifício, a canela, o seu zelo, o cálamo, o seu gentil amor, e a cássia, a sua profunda humildade. Essa combinação, todos eles, em proporções perfeitas, com óleo extraído de azeitonas maduras, formavam esse unguento, que era o mais perfumado e sagrado que já foi feito. Portanto, tanto na pessoa do sumo sacerdote, quanto em suas vestes, isso tudo apontava para o caráter humano de Jesus, trazido à existência pelo ministério do Espírito Santo. E juntos, essas especiarias com óleo retratavam a beleza da pessoa de Cristo e a compaixão da sua vida. É por isso que agora ele tem um ministério mais excelente do que todos os que o precederam, como está registrado em Hebreus 8:6. O seu serviço é melhor, porque ele é o único que foi totalmente fiel, mais do que todos aqueles que serviram como sacerdotes antes dele, pois ele é um filho, como está em Hebreus 3:1-6. A preocupação é melhor. Sabe por quê? Veja, o sacerdote deveria se preocupar com o povo. Mas você acha que ele se preocupava o tempo todo? Ele tinha família, ele tinha filho, ele tinha os seus problemas. No caso de Cristo, não. A sua preocupação é melhor, porque ela nunca diminui. Porque ele vive para interceder por eles. Isso está em Hebreus 7:17. A sua misericórdia, que se equilibra perfeitamente com a sua justiça, é melhor, porque ele é um juiz que morreu. Olha que coisa linda! Sua misericórdia, equilibrada com a sua justiça, é muito melhor do que os que o antecederam, porque ele é um juiz que morreu para salvar todos cujos casos ele considera. Você já parou para pensar nisso? O juiz que vai te julgar, ou que nesse momento está te julgando, ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Portanto, quando você leva o seu caso para ele agora, esse que um dia será só juiz, não mais advogado, hoje ele é juiz e advogado, ele vai defender a sua causa. Como advogado, vai julgar a sua causa. Alguém por quem ele deu a própria vida. Quanta certeza nós podemos ter aqui? É por isso que eu não entendo, aliás, eu entendo, porque às vezes a gente olha para o povo de Deus e vê tanta incerteza, tanta dúvida, porque não estudam profundamente a estrutura do santuário e todo o seu ministério, apontando para Cristo. Quem estuda o santuário de maneira profunda, não tem dúvida. Não tem dúvida. E aí eu pergunto, como não amar um sacerdote assim? Como não amar alguém que nos providenciou tão grande salvação? Temos que orar para que o Espírito de Deus nos ensine a amá-lo mais. Aquela música, eu quero amá-lo mais cada dia em meu viver. Eu acho linda. Quero amá-lo de todo o coração. Sabe, no dia da unção, havia também não só a unção, mas a dedicação do sacerdote e sumo sacerdote. E sabe como é que era feita essa dedicação? Ela era feita através da morte. Quando chegava a esse ponto da cerimônia, o Senhor exigia que 3 tipos de sacrifício fossem apresentados por Arão e seus filhos. Sabe como é que acontecia? Eles participavam dessa cerimônia, eles pressionavam as mãos na cabeça das vítimas inocentes, desse modo simbolizando a transferência da sua culpa para elas, e ao mesmo tempo que esse ato mostrava a identificação deles com o seu substituto, tanto na vida
quanto na morte. O sangue desses animais, é claro, representava o sangue do Salvador, que necessariamente deveria ser derramado antes que os serviços do santuário celestial pudessem ser inaugurados. Não tinha como inaugurar, guardem isso, porque isso é muito importante. Desse apenas um minuto, eu já retorno. Espero que ninguém tenha ido embora. Eu estou tomando um medicamento chamado furosemida e vocês sabem o que acontece com furosemida, né? Então, vamos continuar aqui. Então, eu queria que vocês guardassem esse ponto. Vamos lá, só para voltar. Você não inaugurava o santuário e nem, tampouco, a função dos sacerdotes se não houvesse, é, um sacrifício ou 3 sacrifícios que deveriam ser apresentados. Quais eram essas vítimas? Isso aqui é importante. A primeira vítima foi um touro, que foi sacrificado como oferta pelo pecado. O que acontece com as ofertas pelo pecado para os sacerdotes? Aliás, ofertas pelo pecado. O sangue do touro foi espargido onde? Nas 4 pontas do altar de ouro. Como é que Moisés fez isso? Moisés fez isso com o dedo no lugar santo, ou seja, o altar de ouro era o altar de incenso. O altar de bronze era o altar de sacrifício, que ficava no pátio ou no tribunal, como a gente também o chama às vezes. E depois disso, o que ele faz? Ele derrama o resíduo, o restante desse sangue, na base do altar de cobre, que ficava no pátio. Dedo. Por que o dedo? Porque dedo é sempre um emblema de um ministério específico do Espírito Santo, que é o toque. Quando eu falo assim, o Espírito Santo toca você. A ideia, como é que você vai tocar em alguém se não for com as mãos? A gente geralmente usa as mãos. Então, por isso Moisés usa o dedo. E por que derramou na base do altar? Porque esse altar é um símbolo da cruz do Calvário. E esse rito não apenas liberta os sacerdotes da culpa, ou seja, jogar o sangue no pé do altar, não só libertava os sacerdotes da culpa, mas também santificava o altar, até então seria usado para o seu ministério. Também o sangue era derramado na base do altar para representar uma outra coisa, que o fundamento do altar era o próprio sangue. Em outras palavras, nunca foi o altar o elemento importante. Nunca foi a cruz, aquela madeira lá que eles usaram para crucificar a Cristo, mas o sangue derramado nela, que fazia sentido aquela cruz. Porque cruz por cruz, os romanos usaram milhares delas ao longo da história. Mas aquela cruz, naquela sexta-feira, fincada inicialmente no coração de Deus, lá na fundação do mundo, e agora no Calvário, no meio dos 2 ladrões, simbolizando a nossa humanidade,
ambos perdidos. Um aceita, o outro não. O sangue ali derramado é que fazia toda a diferença. Então, desse modo, uma vez que o sangue foi derramado na base do altar, os sacerdotes então poderiam fazer reconciliação pelos pecados do povo sobre ele. Está em Levítico 8,15. A gordura do touro, que tinha gordura, era queimada no altar, enquanto toda a sua carcaça, incluindo vísceras, esterco, couro, era reduzida a cinzas fora do acampamento. Levítico 8,17, em conformidade com Hebreus 13, 11 e 12. Esta oferta pelo pecado, ela representava a morte de Jesus Cristo no Calvário pelos pecados do mundo. Quando Jesus apresentou o seu próprio sangue ao seu Pai no santuário celestial, na manhã da ressurreição, lembra disso? Quando ele disse, Maria, não me toque, porque eu ainda não subi ao meu Pai. O que ele estava dizendo? Eu ainda não fui me apresentar a ele, para que ele decida se o sacrifício que eu fiz, o sacrifício expiatório foi aceito ou não foi aceito. E quando ele foi na presença do Pai, Hebreus 1,6, o desejar todas as nações na paz 790, Deus olha e diz que os anjos, nossa, imagina essa cena. O pai olha para o filho e diz que os anjos o adorem. Gente, quando Deus faz isso, estou arrepiando aqui. Ele está dizendo, o seu sacrifício foi aceito. É por isso que ali Cristo recebe um nome que é dado acima de todo nome. Ele que lá em Filipenses diz que ele foi se humilhando, se humilhando, se humilhando, se humilhando, descendo, descendo. Agora ele sobe, 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 sobe e é exaltado acima de todo nome. Esta declaração, quando Deus diz que os anjos de Deus o adorem, era como se fosse e era uma autorização para que ele começasse a mediar como sacerdote, sumo sacerdote, em nome de um mundo que havia se perdido. E Jesus esperou apenas a dedicação do seu tabernáculo celestial para iniciar esse ministério. Um detalhe importante, essa oferta pelo pecado do touro, embora especificamente para Arão e seus filhos, ela também fazia expiação pelo povo. Levítico 9,7 diz isso. E isso, portanto, apontava para a natureza abrangente da morte de Cristo. Agora havia um segundo ritual, um holocausto de dedicação, juntamente com suas ofertas apropriadas de refeição e bebida. Isso foi feito para ratificar o fato de que Arão e seus filhos estavam prontos para dedicar a si mesmo e tudo que possuíam ao serviço de Deus. Depois de matar a vítima, cortá-la em pedaços prescritos, Moisés lavou as partes com água da pia, salgou-as e depois deita-as sobre o altar. E quando o fogo de Deus desce mais tarde na cerimônia, esses pedaços foram completamente consumidos juntamente com a sua oferta. Está em Levítico 8, 18 a 21. E à medida que subia a fumaça do substituto que queimava, seu cheiro suave validava o caráter dos sacerdotes e agradava a Deus, porque eles haviam colocado simbolicamente tudo, tudo em seu altar. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando eu ministrei a aula sobre o candelabro, eu disse que azeite não pega fogo. O candelabro representa a igreja.
O fogo que estava no candelabro não era produzido pelo candelabro, nem pelo azeite que estava dentro do candelabro. Portanto, a igreja não pega fogo. A igreja só pode ter fogo quando esse fogo vem do altar. E fogo do altar só aparece quando você entrega tudo ali. Eu entendo que o fogo só vai dominar, infelizmente, uma parte da igreja, não toda ela. É por isso que Ellen White fala tanto do remanescente do remanescente. O remanescente vai ser incendiado. Mas ele não vai ser incendiado porque ele é o remanescente. Ele vai ser incendiado porque ele foi lá no altar e entregou tudo. Ele entregou tudo lá no altar para ser queimado no altar. Então, o fogo, ele não vem a priori como um fogo de poder, ele vem como um fogo de entrega. E por ser um fogo de entrega, ele se torna um fogo de poder. Não há poder sem entrega. Uma entrega plena, total, cabal, absoluta. O eu, o ego deve ser destruído, queimado no fogo, para que não sobre nada, para que somente o caráter de Cristo se reflita em nós. Quando nós olhamos para essa entrega simbólica em tudo no seu altar, esse ritual também era um símbolo da dedicação total e pessoal de Cristo ao seu Pai. E a aceitação e satisfação, alegria com que o céu aceitou o seu sacrifício. Esse era o segundo ritual. Agora havia um terceiro ritual, que talvez foi o mais impressionante de toda a cerimônia. Arão, seus filhos, trouxe um carneiro como uma oferta pacífica de consagração e solenemente ele coloca suas mãos em sua cabeça como um gesto de gratidão pela honra que lhes foi feita. Arão está dizendo: servir ao meu Senhor é uma honra, é um privilégio. Às vezes eu fico pensando, né? No nosso meio, a gente tem que ter um dia que tem que pregar para a igreja, para ela poder ser motivada a trabalhar para Deus. Que tristeza! Uma igreja que entendeu o evangelho, uma igreja que aceitou de fato o evangelho, é natural, é honra servi-lo. É honra pregar isso. É honra viver isso. Agora, como é que uma igreja que nem tem certeza da sua salvação vai pregar o quê? Se nem ela mesma acredita que ela está salva em Cristo Jesus. Então, Moisés, depois de matar esse carneiro, ele pegou seu sangue em um recipiente de ouro e aí ele se prepara para administrar isso de várias maneiras, complexas e vitais. Moisés foi de móvel em móvel. Gente, isso é lindo, hein? Lembra que a gente estudou? Cada móvel. Móvel em móvel no tabernáculo e espargiu cada parte deles com sangue. Detalhe importante, isso aqui, gente. Prestem muito. Se você tiver. Eu sei que alguns estão deitados, talvez ainda. Acorde agora para você ouvir isso aqui. Ele não podia fazer isso. Ele não poderia consagrar esses móveis até que o carneiro da consagração, Levítico 8, 22, fosse abatido. Embora os detalhes desse rito de sangue não sejam fornecidos no Antigo Testamento, eles são sugeridos por dois atos que Moisés realizou. Em primeiro, está em número 7:1. Ele consagrou o tabernáculo, no sentido de unção, e a palavra usada aqui é machak, que eu já falei, do qual deriva Messias, ungido. Guarda isso.
E depois ele o santificou. Então, primeiro ele unge, Machak, que gera a palavra Messias. Depois ele santifica, que vem da a palavra da raiz o Kodesh, ou seja, tornado santo, indicando que a vida é dedicada a Deus até a morte. Então, olha só. Primeiro, você tem a consagração, que foi realizado com óleo e as especiarias. E por último, você tem a santificação, que é com sangue. Então, primeiro se consagra, depois se santifica. Portanto, Deus não pode santificar aquilo que não foi entregue. Não há santificação sem consagração. Será que isso vale para o templo espiritual, que é o nosso viver? Será que Deus pode santificar quem não é consagrado? Tanto Joséfo, no livro Antiguidades, volume 3, e Paulo corroboram esse fato. O apóstolo Paulo ele lembra que Moisés havia aspergido com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério. Está em Hebreus 9, 21, em conformidade com Êxodo 30, 26 a 29, 40, 9 a 11 e Levítico 8, 10 e 11. Observe a ênfase em todos, em cada estação, para que ele pudesse tornar operacional. Moisés, então, ele deixa uma descrição detalhada da aspersão com óleo. Com óleo, ou seja, quando ele vai consagrar, ele dá uma visão detalhada. Mas quando ele vai santificar, ele faz apenas alusão da expressão com sangue. Então, ele consagra com óleo, mas a santificação é feita com sangue. E para santificar o tabernáculo, ele faz o mesmo ritual que ele fez com óleo. Então, presta atenção, nós estamos aqui num contexto muito importante para entender a obra de Cristo no santuário celestial. Moisés, como é que ele fez isso? Sozinho? Não. Moisés, em companhia de Arão, que já era o sumo sacerdote designado, carrega a tigela de ouro com o sangue do carneiro, e aí ele repete o que havia feito com óleo. O que representa essa cena? Nesse ritual, Moisés representa Deus, enquanto Arão tipificava Cristo. Cristo que proveu o próprio sangue para esse fim no tabernáculo celestial. E o óleo representava o papel do Espírito Santo. Gente, quem não crê na Trindade toma um soco na boca do estômago aqui. Aqui você tem Moisés, o pai, você tem o Arão, o filho, e o óleo, o Espírito Santo. A Trindade está ali. Só não vê quem não quer. Percebe que o óleo não é. Moisés é real, é palpável. Arão é real, é palpável. E o óleo é real, é palpável. Não é uma substância, uma fragrância apenas. Como muitos dizem que o Espírito Santo é só o poder de Deus. O poder de Deus você não pega, não toca. Você não consegue. Claro que eu estou dizendo aqui, ninguém toca em Deus. Mas eu falo, é palpável, ele existe. Seria visível, olha, está ali, eu vejo. Moisés está ali, eu estou vendo. Arão está ali, eu estou vendo. Estou vendo o óleo, eu consigo pegar o óleo. E aí tem um detalhe importante. É óleo sobre o sangue, ou vice-versa. Muniz, eu sei que você tem um sermão lindo sobre isso. Eu sei que você está aí nos ouvindo. Compartilha com a gente um pouco do que você sabe, dessa coisa linda que você fala no seu sermão, azeite sobre sangue. Cadê o Muniz? Ah,
Pois é. Estou aqui. Opa, então vamos lá. Você conseguiu ouvir minha questão? Sim, é que primeiro se aplicava o sangue sobre a orelha, sobre os polegares, representando Isso. unção e consagração plena, e em cima do sangue se aplicava o azeite. Isso significa que a justificação, ela é sucedida de santificação, que É isso existe mesmo. poder suficiente para conduzir na vereda da justiça, que ninguém tem como dizer eu eu sou fraco e não sou assistido, entendeu? Aí você pode ligar isso com João 1,14, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Então, azeite sobre o sangue tem duas provisões: a provisão da justificação, a aplicação do sangue, e a provisão da santificação, a aplicação do azeite. Agora, eu, isso aqui é muito lindo. Eu quero levantar aqui duas bolas para você bater aí, tá bom? Vai lá. Aqui dizem em Êxodo 32, diz assim: não se ungirá com ele o corpo de um homem que não seja sacerdote, quer dizer, um homem comum. Lá em Atos 8, o que o sacerdote agora vai representar todos que aceitam a Cristo. Por isso que nós somos sacerdócio real, etc. Mas o azeite, o Espírito Santo, ele não atua numa vida não consagrada, como você falou aí. Então, aquele Simão Mago lá em Samaria, ele chegou para Verdade. Pedro e disse: eu quero comprar eu tenho dinheiro para comprar esse poder. Pedro jogou duro com ele. A bola primeiro que eu quero levantar é esse. Edivaldo, você acha que tem muita audácia, ousadia hoje de gente querendo comprar o poder de Deus ou agindo carnalmente, o que a palavra diz? O azeite não é aplicado no homem carnal. Essa é a primeira. Segunda, vocês não devem fazer nada semelhante, quer dizer, não tente copiar a fórmula, aqui no verso 32, É isso aí. A que forma tem ela no é texto. proibida de copiar. Era proibida de copiar. Então, isso para nós hoje, cara, o, não estaríamos. A tentação é grande. O Senhor não faria essa advertência se a tentação não houvesse. Qual seria hoje a tentação de copiar e substituir o Espírito Santo? É Ah, tecnologia, é doutorado, é mestrado, tudo isso consagrado a Deus é uma coisa. Agora, eu esquecer o Espírito Santo e querer uma outra fórmula de expandir o Evangelho, aí é por isso que tem um. Ó, esse dia um psiquiatra falou para mim, Edivaldo, ele diz assim: eu estou assustado com o número de ministros que estão adoecendo. Claro, o cara vai querer resolver no MOOC. O Senhor disse: essa fórmula, que é o Espírito Santo, não se copia. Então, fala um pouco sobre usar, aplicar no homem carnal e querer usar, copiar a fórmula. olha, você já colocou algumas coisas aí, Luiz. Aliás, muito obrigado por sempre você trazer tanta coisa interessante para nós, compartilhando aqui e enriquecendo esse estudo. Mas eu vejo o seguinte: uma tentativa e uma forma de copiar é o tal do dom de línguas que a gente vê hoje aí no mundo pentecostal. Esse é o primeiro ponto. O segundo, igrejas que carregam os seus cultos, por exemplo, cheio de questões que afetam as emoções, mas não trazem consigo arrependimento e trazer o pecador ao pé da cruz. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro, filosofias. Você colocou isso muito bem. Você olha para o mundo hoje e você vê tanto livro escrito, tanta coisa falada, tantos sermões pregados. Quantos deles são filosofias humanas? Eu vejo muitas vezes que tem mais citações de autores seculares e modernos
do que citações da Bíblia, do que citações do Espírito de Profecia. É raríssimo hoje a gente assistir um culto, inclusive e principalmente entre nós, os adventistas, onde a presença constante. O que se vê hoje às vezes? O cara abre a Bíblia, lê um texto e o resto é conversa dele. Ou muitas vezes não cita um texto de Espírito de Profecia para corroborar aquilo que ele está trazendo. Mas eu não estou dizendo que citar um autor secular não seja viável. O Espírito de Profecia mesmo, Albiné, por exemplo, Ellen White citou várias vezes Albiné. A questão, e um outro ponto importante, é uma vida que sobe ao púlpito sem primeiro subir ao monte, sem consagração, sem oração, sem intimidade com Deus. E no mundo espiritual, no mundo cristão aí fora, então, a tentativa de carnalizar a palavra e carnalizar esse poder é visível. Por quê? Porque os frutos não condizem com aquilo que é falado por aí. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não transformar a nossa adoração, por exemplo, em um momento unicamente emocional. Porque nós, como nós temos emoções, e as emoções são facilmente tocadas, e o diabo sabe disso, é muito fácil as pessoas confundirem a ação do Espírito Santo com um culto ou uma vida focada exclusivamente em expressões emocionais. Não tem jeito, Muniz e o pessoal que está assistindo. Quando é a obra do Espírito Santo, você tem uma regeneração, você tem um novo nascimento, você tem uma Edivaldo, nova vida, você tem um novo comportamento, porque você está sob o governo de um outro Deus, o governo de um outro rei. Edivaldo, só uma ilustração aqui. Um professor da equipe ele era da equipe da Voz da Profecia do pastor Rabelo, pastor Joel Sarli. Eles estavam em Recife e foi comunicado que havia uma família de empresários que estava estudando a palavra e coube a ele ir lá. E ele chegou e se preparou, ele contando em sala de aula. Ah, Ele começou a argumentar, ele começou a argumentar, argumentar, argumentar. O homem ficou cético olhando para ele e estava até aborrecido, ele sentia no semblante. E ele cansou de argumentar. Aí, naquele momento, o Espírito Santo disse: Deixa eu falar, deixa eu falar. E ele fez uma oração mental e disse: Senhor, fala, fala, porque eu estou tentando convencer este homem. Ele abriu em São João 3,16. Se eu hum, quero ler para o Senhor, e ele leu: Porque Deus amou o mundo. Agora despido do erro. Agora entrou a unção. Saiu Simão Mago e entrou o Espírito Santo. Ele, ele começou a ler o texto, o homem desabou em pranto e disse: Eu aceito Jesus como meu Salvador. Não se põe isso sobre o homem carnal. Que perigo que é, né, Edivaldo? é muito perigoso a gente fazer disso um momento de carnalidade. Eu quero encerrar a nossa aula de hoje. Nós não encerramos o tema, o assunto continua. Nós ainda vamos ter a unção das tribos. É um assunto que vai dar umas 2 ou 3 aulas sobre a unção do sacerdote e o santuário. Então, eu só quero finalizar dizendo: Moisés, então, primeiro ele aspergiu o exterior do edifício. Aí ele se moveu para dentro do lugar santíssimo, dentro do véu, e aí ele esparge a arca 7 vezes com sangue. Então, esse ato antecipa o tempo em que o sangue de Cristo seria levado para dentro do véu do santuário celestial para consagrar a arca e todo o edifício. E movendo-se para o lugar sagrado, Moisés joga então o sangue em cada móvel de novo com o dedo. E passando pelo véu externo, ele derrama então o sangue que sobra na pia e no altar do pátio. Na próxima aula, nós vamos então para o santuário celestial e ver como que o que ocorreu na terra em forma de símbolo ocorre milênios depois, na inauguração
do santuário celestial através do sangue. O que vocês acharam da aula de hoje? Gostaram da aula de hoje? Sabiam disso? Aprenderam alguma coisa nova? Fez sentido para vocês? Reafirmou sua fé? Percebeu o quanto que nós temos coisas profundas para aprender nesse santuário? Ó, como sempre eu faço, eu já expliquei isso para vocês, mas eu vou abrir aqui, ó, permissões do grupo e enviar mensagem. Está aberto. Já está aberto. Fabiano, já vai acabar, são 7h37, já é 1 hora de aula. É 1 hora por dia, senão o povo vai embora. Então, olha só, e aí fica muito grande a aula lá no vídeo, as pessoas se cansam, né? Não sei por que se cansam, mas tá ali. As permissões no grupo estão feitas no celular. Coloca a tua opinião lá, para que o grupo todo perceba. E eu peço sempre, quando você assistir lá no vídeo, lá no YouTube, por favor, comente e para que isso possa chegar a mais pessoas. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem nessa manhã. Obrigado por aquilo que o Senhor fez e faz por nós até hoje. Esse serviço cansativo, esse serviço constante que o Senhor tem de nos suportar, de interceder por nós diante do nosso Pai. Obrigado, Senhor, por ter dado a tua vida por nós. E nós queremos pedir que o teu Santo Espírito nos ensine, nos ajude a amá-lo cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vão lá no grupo e coloque sua opinião sobre essa aula de hoje. Até sábado que vem, se Deus assim nos permitir.